Essa questão tangencia, mais uma vez, aspectos do processo legislativo constitucional em cotejo com o controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade. Vamos à letra A. A proposta de emenda à Constituição apresenta algum vício que macula o devido processo legislativo constitucional? Resposta: sim. A PEC viola o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, que dispõe que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. O artigo 5º, inciso 47 da Constituição, dispõe que não haverá penas de morte, salvo no caso de guerra declarada. Logo, na atual ordem constitucional, não se afigura possível alargar hipótese de pena de morte fora do previsto no referido dispositivo. Observe ainda, meus caros, que o enunciado não informa se a PEC foi ou não subscrita por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Como se trata de proposta idealizada por um deputado federal, é importante destacar que a PEC, para tramitar de forma válida, deverá obter a assinatura de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, por força do artigo 60, inciso 1 da Constituição Federal. Passemos à análise da letra B. Imagine, hipoteticamente, que a PEC seja aprovada na Câmara dos Deputados. Remanesce, nesse sentido, alguma medida a ser tomada por Ruth de Assis contra a tramitação da proposta? Justifique. No caso hipotético, Ruth de Assis se insurge contra a tramitação da PEC. De fato, conforme já analisado, a PEC é inconstitucional. E perceba ainda que há violação às regras regimentais da Câmara dos Deputados, porque a CCJ rejeitou pela unanimidade de seus membros a proposta. E em clara deturpação das regras do regimento interno da Câmara, o deputado Sérgio Carvalho articula com seus correligionários e consegue submeter a proposta ao plenário. Daí a pergunta: se a PEC for aprovada pela Câmara dos Deputados, remanesce, ou seja, há ainda alguma coisa que possa ser feita pela deputada Ruth de Assis contra a tramitação da proposta? A resposta, meus caros, é não. Infelizmente, depois de aprovada pelo plenário, não caberá à deputada qualquer medida. Esse é o entendimento sedimentado pelo STF. A deputada poderia impetrar mandado de segurança preventivo perante o Supremo para resguardar o seu direito líquido e certo ao devido processo legislativo constitucional. Porém, após a aprovação da proposta de emenda à Constituição, se ingressasse com mandado de segurança, o STF não iria admitir a ação mandamental e extinguiria sem resolução de mérito. E mais, ainda que Ruth ingressasse com mandado de segurança antes da aprovação da PEC pela Câmara dos Deputados, se no momento de julgar o mérito o STF fosse informado de que a referida proposta, objeto da impetração, tinha sido aprovada, a solução seria igualmente a extinção da ação mandamental por perda superveniente do objeto. Vamos responder a letra C? O Poder Executivo poderá realizar algum tipo de controle sobre a tramitação da PEC? E após a aprovação? Resposta: durante a tramitação da PEC, o Presidente da República não dispõe de nenhum mecanismo para controle preventivo de constitucionalidade. Por quê? Nós sabemos. Proposta de emenda à Constituição não se sujeita à deliberação executiva, ou seja, à sanção ou veto. O controle político preventivo de constitucionalidade, de proposta de emenda à Constituição, é privativo dos parlamentares, que são os genuínos titulares do direito líquido e certo ao devido processo legislativo constitucional. Logo, o Presidente da República, cidadão, Ministério Público, partido político, etc.,
nenhum desses detém legitimidade para realizar controle preventivo de constitucionalidade de qualquer proposição legislativa. Porém, após a aprovação da PEC, nós estamos diante de uma norma constitucional produto da atividade do poder constituinte derivado reformador, que apresenta vício material insuperável. Remanesce aí o denominado controle repressivo, vale dizer, o controle aviado contra norma que já ingressou na ordem jurídica. Nesse sentido, o presidente detém sim legitimidade constitucional para ingressar com o ADI perante o Supremo Tribunal Federal, conforme está disposto lá no artigo 103, inciso 1 da Constituição.